Diga assim comigo: por causa de um homem entrou o pecado, mas por meio de outro homem veio a graça de Deus. Aleluia. Então diga assim aí para a pessoa que está do teu lado: não precisa de muitos. Diga aí para ele, tem muita gente olhando. Diga aí: não precisa de muitos. Um só resolve. Deus não trabalha com multidões, Deus trabalha com pessoas dispostas. Seja ele 1, 2, 300, Deus trabalha com aqueles que se dispõem para Ele. E diz aqui então que por causa do pecado de um só homem, veio o pecado sobre todos os homens, e pela justiça, o ato de justiça de um só homem, veio a justiça de Deus, a graça de Deus sobre todos os homens. Então por causa de um homem que pecou, veio o pecado sobre todos, e por causa de um homem que se dispôs a redimir este pecado e esta brecha, por causa deste homem veio a graça de Deus sobre todos os homens. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Se quiser marcar aí, nós vamos voltar aqui daqui a pouco, mas abra lá comigo no livro de Gênesis, no capítulo 2 do livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 2. Diz assim, versículo 4: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra, regava toda a superfície do solo. E então tomou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Plantou o Senhor um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia fala assim que Deus viu que tudo era bom, e aí Deus descansou no final de toda a sua criação. E aí Deus pega o homem do pó da terra, forma o homem, sopra nas suas narinas o espírito de vida, e aí Deus cria um jardim no Éden, e coloca o homem neste jardim no Éden. E Deus fala para o homem assim: você vai lavrar a terra, você vai cuidar da terra, você vai semear nessa terra, você vai colher dessa terra. O cuidado deste jardim está sob a sua responsabilidade. Então será sua responsabilidade cuidar, lavrar, cultivar, colher neste jardim. Deus fala assim: olha, eu já dei o start, eu já dei o início, comecei a criar todas as coisas, e agora você vai dar continuidade àquilo que eu comecei. E é meio semelhante àquilo que Jesus diz no livro de João capítulo 14, quando ele fala assim: eu vou para o Pai e vocês farão o quê? Obras ainda o quê? Maiores. Deus é um Deus de continuidade. Quando Deus, Ele estabelece algo, Ele dá nas nossas mãos para que nós continuemos aquilo que Ele estabeleceu. Então Ele coloca o homem no jardim, Ele diz assim: olha, você vai lavrar, cuidar, regar, plantar, colher, vai comer dos frutos, vai colocar nome nos animais que estão neste jardim. Isso será sua responsabilidade. E aí o homem começa a trabalhar, e aí a Bíblia diz que Deus viu o homem meio cabisbaixo e falou: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, far-lhe-ei uma mulher que seja cercadora idônea, algo que está faltando para o homem, então eu vou dar agora, vou completar o homem.
fez cair um sono pesado sobre o homem, tirou a costela do homem, criou a mulher, estalou o dedo, Adão voltou à vida, e quando Adão abre o olho, dá de cara com a mulher que Deus havia criado para que lhe completasse. E aí eu acho que quando Deus criou tudo isso e criou a família, porque Deus diz: deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e serão então agora os dois uma só carne, estabeleceu o casamento no Éden. Deus falou: bom, não falta mais nada, agora é só trabalhar. Adão vai sair todo dia para trabalhar, e sua mulher vai ficar para os afazeres da casa, varrer o terreiro, cuidar da casa, fogão de lenha. E Adão vai colocar nome nos homens, nos animais. Então Deus olha e vê que tudo estava completo, não tinha o que acrescentar mais, porque Deus conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas. Se tivesse que acrescentar algo, Ele teria acrescentado. Mas no final de tudo isso, a Bíblia diz que Deus descia todos os dias no final da tarde para conversar com o homem. E aí, Adão, como é que foi seu dia? Foi bom, legal? E aí, está com alguma dúvida? Ó Deus, aquele animal de pescoço grande, eu não estou conseguindo achar um nome para ela. E ficava naquele bate-papo: Deus, coloca lá a girafa, é um nome legal para aquele animal. Então eu imagino que Deus descia todos os dias na viração do dia para ver como tinha sido o dia de Adão. Mas aí diz a Bíblia que enquanto Adão estava trabalhando, Eva estava panguando, passeando, sabia que tá lá à toa. E aí chegou a serpente do lado de Eva e falou assim: você viu esta árvore? E Deus criou todas as coisas de uma forma tremenda, e Deus fala: só não rele nesta árvore que é do conhecimento do bem e do mal. Diga assim comigo: tem coisas que Deus não quer que eu saiba. Tem coisas que ainda não foram reveladas, então aguarde o tempo da revelação de Deus. Mas parece que nós queremos saber tudo antes do tempo determinado por Deus. E a serpente chega para Eva e fala assim: olha, sabe essa árvore aqui? Ela é do conhecimento do bem e do mal. Se você comer dela, você vai ficar sabichona igual a Deus. É que Deus não quer que você seja conhecedor igual a Ele. E aí Eva cai no papo da serpente e fala: bom, isso é verdade. Só que Deus diz aqui, não vamos ler todo o texto, mas no versículo 17 do capítulo 2, Deus fala assim: se comer dessa árvore, certamente morrerás. Se me desobedecer, certamente morrerás. Não a fruta mataria, não era uma fruta venenosa, um fruto venenoso, mas a morte estava na desobediência. Quando eu falo que dízimo e oferta não tem nada a ver com dinheiro, está mais ligado a princípios espirituais. Tem gente que fala assim: ah, tá bom então. Assim como este fruto da árvore não estava ligado ao fruto propriamente dito, ela não comeu o fruto quando mordeu, então o fruto não estava envenenado. Mas o que estava em jogo ali era a obediência à palavra de Deus, a uma ordem expressa de Deus. O que estava em jogo ali não era o fruto tanto faz se comer, se deixasse de comer. O que estava em jogo naquela era a obediência a uma direção dada por Deus. Muitas vezes nós, com a nossa inteligência humana, queremos interferir na inteligência de Deus. Nós muitas vezes, com os nossos achismos humanos, queremos dar um jeitinho naquilo que Deus nos direcionou. E é interessante que a serpente pegou a palavra de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus fala: certamente morrerás. Aqui em Gênesis mesmo, não precisa abrir, mas no capítulo 3, versículo 4, a serpente fala assim para Eva: certamente não morrerás. Então o diabo, ele sabe a palavra certa de usar, para nos tirar do propósito. Então diga para a pessoa que está do teu lado: fica ligado, meu irmão. Porque às vezes vem umas palavras bonitinhas que você fala: nossa, tem que pau, aleluia. O diabo, ele usa as próprias palavras de Deus para distorcer e tentar nos convencer, tentar nos fazer desobedientes. Então o diabo pega a palavra que Deus liberou e fala assim: ó, Deus falou que certamente morrerás. Que nada, certamente não morrerás.
E naquele momento não tinha pecado, naquele momento não tinha maledicência, naquele pecado não tinha maldade, naquele momento não tinha nada de ruim. Agora a serpente, ela chega sutilmente, e o apóstolo Paulo falava assim, olha, para os coríntios, se eu não me engano, ele diz assim, olha, minha preocupação é que vocês sejam enganados como Eva foi, como a mulher foi enganada pela serpente com palavras sutis. Então cuidado com palavras bonitinhas. E aí, o que estava em jogo não é o fruto, mas sim a obediência à palavra de Deus. Quando a gente fala de Éden, quando Deus criou o Éden e colocou o homem ali para morar, e sua mulher agora para morar, Adão não era o nome do homem. Adão significa Adam do hebraico, que significa homem. Homem era Adão, todo homem era Adão, a mulher era Adão, o homem era Adão, porque vinha da raiz hebraica Adam. Então a gente falar o nome do primeiro casal, qual que é o nome do primeiro casal? Adão e quem? E Eva. Mas a mulher não tinha nome antes do pecado, o nome da mulher foi dado após o pecado. Antes do pecado eles eram uma só carne. Antes do pecado, tanto o homem como a mulher era reconhecido como Adam, homem, Adam no hebraico. E a raiz da palavra terra também é Adama, ou Adamá, que significa terra. Então da terra Adão vieste, do Adamá Adam saiu, da terra o homem foi criado, do pó veio para o pó o quê? Em todos os velórios a gente ouve isso, né? Eclesiastes capítulo 12 versículo 7, do pó veio e para o pó voltarás. Porque a Bíblia diz que Deus pegou o homem do pó e o tornou alma vivente, tirou da Adama, da terra, e fez o Adam. Então agora Adão nasceu, Adão, fêmea, nasceu, mas foram ludibriados e enganados pela serpente. E a Bíblia diz assim, que no livro de Gênesis capítulo 3 versículo 6, que a mulher, quando olhou para aquela árvore, viu que era agradável aos olhos. Olha lá no capítulo 3 aí no versículo 6, 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, ou seja, ela viu que satisfaria o desejo da sua carne, saciaria a fome da sua carne, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu. Então tinha veneno na fruta? Tinha ou não? Não. Ela comeu. E ela pegou aquele fruto e falou assim para o marido, olha, eu comi e não morri. Olha marido, eu comi, e era mentira de Deus, Deus nos enganou, a gente podia ter comido desse fruto sim, eu comi e estou vivinha. Ô Glória, tô tranquila, come você também. E aí diz o que aí? Comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. E então abriram-se os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então depois que o homem comeu, ele entrou numa desobediência àquilo que Deus havia ordenado a ele para não fazer. E então abriram-se os olhos de ambos. Aí então abriu o olho da mulher, porque não havia sido aberto ainda, foi aberto depois que o marido comeu. Então o marido comeu, e então abriram-se os olhos de ambos. E aí depois a continuidade do texto, você já conhece, mas diz que Deus desceu, procurou Adão e procurou sua mulher e não achou, porque eles estavam escondidos, porque normalmente quem está na prática do pecado quer se esconder. A Bíblia diz no livro de Provérbios capítulo 18, que aquele que se isola insurge-se contra a sabedoria de Deus e busca seus próprios interesses.
Então Adão e a sua mulher agora se esconderam. A hora que Deus chegou, todo dia marcado, horário marcado, Avenida Miguel Gema, 11h66, cadê você, Adão? Deus manda o WhatsApp para Adão: Adão, está atrasado, nunca atrasou. Ah, Senhor, é que eu ouvi a tua voz e temi. Mas peraí, por que você temeu? Nós estávamos ontem conversando, não aconteceu nada de lá para cá. Deus já sabia o que havia acontecido. Mas aí a Bíblia diz que Deus chamou Adão, deu uma bronca em Adão, deu uma bronca na mulher, que passou a se chamar Eva, deu uma bronca na serpente, porque nós temos a mania de transferir responsabilidades pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas e pela nossa desobediência. Nós nunca somos culpados, nós sempre erramos porque alguém nos induziu a errar. Sempre esse é o nosso discurso. Ah, por que você fez isso? Ah, porque ele mandou fazer. Adão, por que você pecou? Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Ah, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria pecado, Deus. Mas a mulher que o Senhor me deu me fez pecar. Ô mulher, chega aí, o que aconteceu? Ah, Senhor, eu não teria pecado se o Senhor não tivesse criado a serpente. A serpente me enganou, a serpente mentiu para mim. E aí Deus chega na serpente, falei: aí serpente, e agora? Fui eu mesmo. Não tinha mais para quem transferir a responsabilidade. E aí Deus vem com uma palavra de juízo sobre a mulher. Fala assim: olha, até agora ia ser tudo na graça, mas agora você vai sofrer dores de parto. Então, mulher, quando você chegar no céu, chama a Eva para conversar. Fala: olha, era para ser tão light, era só eu abrir a perna e eu nem ia pular para fora. Mas por causa de Eva, veio as dores de parto. O homem, quando chegar no céu, chama Adão no canto e fala: amigão, era só para eu ficar debaixo da árvore, tomando suquinho, mas porque você pecou. Então diga para a pessoa do teu lado: toma cuidado, porque talvez por sua causa há transferência de responsabilidade. Mas aí nós, olhando para este texto, a gente vê que por causa de um homem, por causa da desobediência de Adão, entrou o pecado no mundo. Porque Deus colocou ali Adão como representante da humanidade. Adão, vocês irão representar a humanidade. Vocês são as primícias de toda a criação. Vocês são os primeiros que eu criei. Vocês serão representantes de toda a criação. E o representante, ele tem a responsabilidade de ter uma boa conduta, porque ele está carregando o nome de várias pessoas. Quando você envia alguém para te representar a algum lugar, você está enviando alguém para aquela pessoa ser você naquele lugar. Sim ou não? Quando você diz para alguém: vai a tal lugar me representando, você está dizendo para aquela pessoa: vai lá e você será os meus olhos, meu ouvido, minha boca naquele lugar. Então você vai bem posicionado, vai bem alinhado, vai bem bonito, porque você é meu representante legal naquele lugar. Então Deus estava falando para Adão assim: olha, você é o representante legal de toda a humanidade. Se você caminhar direito, a bênção virá sobre toda a humanidade. Mas se você desandar, toda a humanidade vai desandar. E aí depois disso, Deus pega Adão, pega Eva, pega a serpente, põe os três para fora do jardim. Coloca 2 querubins, cada um com uma espada de fogo na mão, guardando a entrada do jardim. E naquele lugar eles não entraram mais. Eles tinham agora toda a terra para percorrer, mas aquele lugar eles não entraram mais. Deus cria ambientes para mim e para você desfrutar, mas muitas vezes nós queremos dar um jeitinho brasileiro naquilo que Deus nos abençoou. E por nós muitas vezes desprezarmos aquilo que Deus nos abençoou, nós perdemos grandes oportunidades. Algumas quintas-feiras atrás eu ministrei a respeito do desprezar. Eu não sei se foi numa quinta, se foi num domingo. Que tudo aquilo que nós desprezamos, nós perdemos. Então cuidado com aquilo que você despreza, porque aquilo que desprezamos nunca mais teremos. Mical desprezou Davi, nunca mais teve filho. Sansão desprezou o voto de nazireado, morreu.
Quando nós desprezamos algo, nós nunca mais temos aquilo. Adão e Eva, eles desprezaram a ordem de Deus, eles desprezaram o jardim e nunca mais desfrutaram do jardim. O problema é que se eles não desfrutassem sozinhos, tudo bem. O problema é que eu e você estávamos inseridos nisso, porque Adão era nosso representante legal. E aí a Bíblia diz que o homem do pó da terra foi formado. Então o homem é o quê? Diga assim: o homem é pó. Diga mais forte: o homem é pó. Mais forte: o homem é pó. Diga assim: eu sou pó. Quando você se achar alguma coisa, diga para você mesmo: eu sou pó. Quando você estiver se achando importante, diga: eu sou pó. Agora olha o perigo. Por que o apóstolo Paulo ele diz assim aos coríntios: a minha preocupação é que vocês sejam enganados como Eva foi. Sabe por quê? Olha aí Gênesis capítulo 3, versículo 14. Gênesis 3,14. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença, e hei de esconder-me, serei fugitivo e errante. Ah não, peraí, eu estou lendo 4. É o 3,14. Diz assim: então o Senhor disse à serpente: visto que isto fizesse, maldita é entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o quê? Comerá o quê? Comerá o quê, irmão? Você é o quê? Então diga para o irmão: cuidado. Não ri não, chora. Porque Deus fala para a serpente assim: porque você fez isso, você vai comer pó todos os dias, vai rastejar sobre o seu ventre e vai comer pó todos os dias. Mas Deus falou lá em Gênesis capítulo 2, no comecinho do capítulo 2, que do pó da terra formou o homem. Depois que o homem foi lançado fora do jardim do Éden, e aí no versículo 3, no capítulo 3, aí no versículo 15, Deus faz uma promessa para a serpente. Ele diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele está falando de Jesus, irmão. Pode dar um glória por causa disso? Então, depois que Adão pecou e foi colocado, a sua descendência passou a viver segundo os princípios e valores da terra. Quando o homem pecou e a sua descendência se espalhou pela terra, eles passaram a viver conforme os valores e os princípios da terra a qual eles foram colocados por Deus. Por isso que em Gênesis capítulo 6 a Bíblia fala que Deus viu a terra. Na terra, nos tempos de Noé, o povo bebia, comia, casava, dava-se em casamento, fazia festa, e Deus olhou para a terra e viu que estava tudo corrompido. Por quê? Porque o alimento deles então se tornou, e o modo de viver segundo os valores e os princípios da terra. E aí a Bíblia diz que Deus olhou para a terra, olhou um homem chamado Noé, e esse homem achou graça aos olhos de Deus. Deus então pega Noé, extermina toda a humanidade e resolve dar um recomeço para a humanidade. Mas quando nós vivemos segundo os valores e os princípios desta terra, pode acabar, começar, acabar, começar, acabar, começar, que nós não vamos mudar. E pouco tempo depois de Noé ter descido da arca, o pecado já aflorou de novo. Noé desce da arca, fica tão feliz que desceu da arca, planta uma vinha. Noé fica bêbado lá dentro da sua tenda. Aí Cã, seu filho, entra e fala: o pai está bêbado, pelado e bêbado. E aí Cã sai contando para todo mundo: o pai está lá, embriagado dentro da tenda. Aí Sem e Jafé, os dois filhos de Noé, vêm e cobrem a nudez de Noé, escondem a nudez de Noé e abafam por ali o que estava acontecendo. E aí Noé expulsa seu filho, fala: some daqui, vai se tornar perdido agora por toda a terra. Então, sim,
Se nós formos viver segundo o representante Adão, nós vamos viver segundo os valores e os princípios dessa terra. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas no capítulo 5. O versículo... Amém? Acharam? Versículo 19. Ora, as obras da... Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne, as obras de Adão, as obras daquele que vive segundo os valores desta terra são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas que são semelhantes, que partem dessas coisas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quem pratica as coisas conforme Adão praticou não herdará o reino de Deus. Quem vive segundo a vida de prostituição, de pecado, de adultério, de fornicação e o que parte disso, não vai herdar o reino de Deus. E não tem jogo. O que o diabo quer nesses dias é pegar o certamente morrerás para o certamente não morrerás, querendo contextualizar a palavra de Deus, dizendo assim: olha, não é bem assim, é assim. Quem vive em prostituição vai para o inferno. Quem vive em adultério vai para o inferno. Quem vive em fornicação vai para o inferno. Quem vive em lascívia vai para o inferno. Quem faz fofoca vai para o inferno. E não acha que eu só fiz uma fofoquinha santa. Irmão, não tem fofoca santa. Até fofoca a respeito da Bíblia é fofoca. Não, vamos ler um versículo bíblico, irmão, porque Deus me revelou. O pastor está fazendo tudo errado, mas eu tenho um texto bíblico. Inferno. Pessoas que encostam no canto da igreja, no canto do trabalho, no canto da família, falando mal do outro. Inferno. Isso é o que estou dizendo. Essas são as obras de Adão. Essas são as pessoas que vivem debaixo da representatividade de Adão. Adão, ele, depois do pecado, ele passou a ser um homem comum, perdeu os privilégios, desprezou aquilo que Deus havia dado a ele. E aí o apóstolo Paulo fala assim: então as obras da carne são, da carne é do que? Da terra. As obras desta terra são. E aí Paulo discorre aqui de um monte de coisa, aleluia. E o café é da terra. Você vê quando está filmando, aparece até a fumacinha. E eu tomo tudo, os irmãos falam que eu não tomo tudo. Mas olha o que o apóstolo Paulo ele diz assim: as obras da carne são conhecidas por... E aí ele vai classificando. Uma vez eu recebi um e-mail com uma lista de mais de 500 pecados. Falei, rapaz, quem que preparou essa lista aqui? Porque aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, isso aqui é só uma coisa, mas daqui ramifica muitos. Então ele só dá uma pincelada nos pecados. Impureza, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Ah, pastor, fica tranquilo que eu não vou no terreiro de macumba. Mas quem disse que feitiçaria é em terreiro de macumba? Sabe o que é feitiçaria? Você ouve uma coisa que eu falei, ouve outra coisa que a pastora falou, coloca num caldeirão, dá uma mexida e puff, lança sobre outro. Feiticeiro. Feiticeiro. Irmão, entenda bem que não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso? O Senhor. Mas muitas vezes nós temos mania de pegar como aí a representatividade de Adão, a serpente, que a serpente começou a se alimentar então do homem. E dizemos assim: não, certamente não é assim. Hoje nós vivemos num tempo da graça. A graça, ela vai além da lei. A lei, ela nos aponta o pecado. A graça não. Quem disse?
A graça se manifestou, não para apagar a lei, mas para fazer a lei se cumprir. Por isso que Jesus ele fala assim em Mateus capítulo 6, buscai pois primeiramente o reino de Deus e o quê? A justiça do reino. Então busque primeiramente o reino de Deus e a justiça do reino, e você vai ter condições de realizar a minha obra todos os dias, que vai ser comida, bebida e vestimenta. E aí ele diz assim, ó, quem já disse aquele ditado assim, crente não bebe, mas come que é uma beleza? Quem já disse isso? Não, pelo amor de Deus, fechar o olho. Irmão, glutão também vai para o inferno. Tem um texto de Provérbios que fala assim, glutão, coloque a faca no teu pescoço. Eu não como, mas ó, o prato é de pedreiro. Tem um restaurante, acho que é no shopping, algum shopping de São Paulo que eu fui, que o nome do restaurante eu não lembro o nome, eu sei que os pratos era prato de pedreiro. Eu não lembro o nome dos outros, mas só isso me chamou a atenção no cardápio, prato de pedreiro. Aí eu fiquei, o que será o prato de pedreiro? Eu fiquei olhando lá, a foto é aquele prato desse tamanho, prato de pedreiro. Aí tem que falar, crente não bebe, mas come que é uma beleza, glutão. E aí ele diz assim, e coisas semelhantes a ela, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, as quais praticam. Então nós estávamos perdidos, irmãos, nessa lista de pecados. Nós estávamos perdidos em tudo isso, porque nós éramos representados por Adão. E se você olhar os homens da Bíblia, todos pecaram em alguma área. Davi não foi perfeito, Abraão não foi perfeito, Jacó não foi perfeito, e tantos outros, Sansão não foi perfeito. Todos eles tiveram suas falhas, e Deus deixou as falhas escritas na Bíblia para a gente ver que tanto um como o outro erra. Não olhe para os meus defeitos, olhe para as minhas qualidades, porque eu sou tão cheio de defeito quanto você. Mas aí Jesus ele olha para tudo isso. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Aleluia. A Bíblia fala assim que todos estavam perdidos, mortos dos seus delitos e pecados. Todos estavam mortos nesses pecados. E aí a Bíblia diz assim que Deus amou o mundo de uma maneira tão grandiosa que entregou Jesus para morrer por mim, para morrer por você. E então o segundo Adão, o segundo homem, aquele que veio para redimir do pecado, nasceu e morreu para nos livrar de tudo isso. E então quando a serpente agora vem se alimentar de mim, a Bíblia fala que havia um escrito de morte contra a minha vida e contra a sua vida, que foi cravado na cruz do Calvário. E Jesus disse assim, você não vai mais se alimentar de pó, porque eles não são mais pó, eles são filhos espirituais. Não cheira mais carne. O escrito de morte está cravado na cruz. Não há mais dívida. Romanos capítulo 8 diz assim que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a hora que a serpente vem para se alimentar, ele fala, bom, isso aqui não cheira a carne. Volta comigo lá no livro de Romanos capítulo 8. Capítulo 5, perdão, Romanos capítulo 5. Diz assim, versículo 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a quem? A quem, irmãos? A todos os homens, e aqueles que vivem debaixo da representatividade de Adão, todos passaram a pecar também. Por isso que nós dizemos que nós nascemos num corpo de pecado. Nascemos debaixo da representatividade de Adão. Mas por isso que diz no livro de João capítulo 1 versículo 12, que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados o quê? Filhos. Deus não tem neto, Deus tem filhos. Então filho de crente não é neto de Deus. Todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, este tem o nome escrito no livro da vida. Aleluia. E aí Jesus olha e fala assim, não, serpente, você não vai se alimentar deles, porque eu vou dar a minha vida por amor a eles. Eu vou redimir tudo aquilo que Adão fez, eu vou resgatar tudo aquilo que Adão perdeu no jardim.
Adão desprezou a glória, Adão desprezou a intimidade, Adão desprezou o amor, Adão desprezou a graça. Mas eu vou redimir vocês de tudo isso, porque vocês não têm culpa, e eu vou morrer no seu lugar. Por isso que quando Jesus estava indo para a cruz, Pedro falou assim, os discípulos disseram: Senhor, se o Senhor orar, o Senhor vai ser liberto. Ele falou assim: é necessário que tudo isso se cumpra. E aí o apóstolo Paulo fala assim, que por causa de um homem, a morte veio sobre todos os homens. Mas aí lá no versículo 18: pois assim, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio o que, irmão? A graça de Deus. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? Porque você estava debaixo daquilo que Adão representava, mas quando Cristo morreu na cruz do Calvário, você deixou de ser representado por Adão, você passou a ser representado por Cristo. Aleluia! Aplauda Jesus. Aplauda com vontade, glorifica Ele. Então quando você tiver vontade de pecar, diga assim: Adão, você não me representa mais. Quando você tiver vontade de pecar, você diga: Adão, eu não estou mais debaixo da autoridade, da sua autoridade, eu estou debaixo da graça que veio por meio de Cristo Jesus. Eu não vivo mais segundo as coisas dessa terra, eu vivo segundo as coisas que são do alto. Toda vez que nós temos o desejo de pecar, nós precisamos nos lembrar do que Cristo fez por nós. Sabe, irmão, e todo dia nós temos ouvido pessoas distorcendo a palavra de Deus. E eu não estou dizendo que é certo ou errado, me entenda bem. Mas quantas pessoas você ouve dizer assim que eu vou fazer uma tatuagem? Não estou falando que é certo ou errado, não estou falando questão disso. Mas aí pega assim: mas por que você vai fazer uma tatuagem? Me dá um texto bíblico. Na coxa de Jesus estava escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Herético. Então eu quero conhecer o tatuador de Jesus. Chegar lá no céu, que me apresente: esse aqui é o cara que tatuou Rei dos reis, Senhor dos senhores na coxa de Jesus. Mas eu só usei como exemplo. Mas nós pegamos alguns textos bíblicos e dizemos: bom, não é bem assim. Olha aqui, se a gente olhar na Bíblia, é isso que o diabo faz todo dia. Certamente não morrerás. Todo dia o diabo pega a palavra e distorce. Pega a palavra e distorce. Pega a palavra e distorce. E aí diz aqui assim, aleluia, versículo 19: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Aleluia! Por causa da desobediência de Adão, muitos foram inseridos nesta lei de pecado. Mas por causa da obediência de um só homem, todos são inseridos na graça. Oh glória! Sabe, irmão, quando vier uma vontade de praticar algum desses pecados que é da carne, você diz assim: sai daqui, Adão, porque quem me representa é Cristo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, no capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Quem ressuscitou com Cristo aí, diga amém. Diga mais forte, diga amém. A Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. O homem passou, depois de Adão, o homem passou a viver a sua própria vida, não mais a vida de Deus. A partir de Adão, o homem passou a viver aquilo que ele achava que deveria viver, não mais aquilo que Deus o direcionava a viver. Mas aí a Bíblia diz que por causa de Cristo nós passamos a ter uma nova vida. Nicodemos chegou para Jesus e falou: como que é esse negócio de nascer de novo?
Eu preciso entrar no ventre da minha mãe. Jesus falou: não, para que você tenha uma nova vida, você precisa nascer da água e do Espírito. E aí você vai andar em novidade de vida, em uma nova vida. A vida de Adão já não mais faz parte de você. Adão não te representa. Agora você é representada pelo sangue do Cordeiro. Colossenses capítulo 3, no versículo 1 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas da onde, irmão? Lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são do alto, nas coisas que são de cima, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado. Eu não vivo mais os meus desejos, eu não vivo mais as minhas vontades, mas agora eu vivo a vida de Cristo. Pensai nas coisas, irmão, que é do alto, não mais que são nas da terra. E esses dias Deus tem me feito meditar nesse texto, porque nós dizemos que ressuscitamos com Cristo, mas vivemos pensando mais nas coisas que são da terra do que nas coisas que são do céu. Quanto tempo nós passamos assistindo televisão, quanto tempo nós perdemos tempo muitas vezes com tantas coisas que não edificam. E a televisão, os programas de televisão, eles são mestres nisso. Tem até novela gospel para nos prender. É terra prometida, é 10 mandamentos, é rico e lá, é isso e aquilo, tudo para nos prender de frente da TV. Dizem que o Facebook será uma arma no dia do juízo. Quando dissermos para Deus: não tivemos tempo de orar, Deus fala: ah, não, né? Vem cá. Dia tem 24 horas? Tem. Você passou 5 no Facebook. Como você não tinha tempo de orar? Ah, você não tinha tempo de orar? Não. Mas tinha uma novela de 2 horas, um filme de 4 horas. Fez lá maratona de séries no Netflix. Como não tinha tempo de orar? Ah, não fui na ceia. Por que eu não fui na ceia? Porque estava frio. Ah, então não posso voltar no inverno? Essa é a natureza adâmica, que prefere as coisas que são da terra do que as coisas que são do alto. Busca mais as coisas que são da terra do que aquilo que propriamente dito tem valor. E ele diz assim: aquele que ressuscitou com Cristo tem que pensar nas coisas lá do alto. O problema é que nós dizemos que nascemos, ressuscitamos, mas ainda estamos pensando muito nas coisas da terra. Não precisa levantar a mão, porque talvez nós vamos escandalizar, mas quem mentiu hoje? Mentiu ontem. Quem enganou alguém hoje e enganou alguém ontem? Quem pecou hoje? Se não pecou? Não, pastor, hoje eu tomei um cuidado lascado, porque hoje é ceia. Eu estava recluso no meu quarto para não pecar. Esses dias eu vi uma campanha de uma igreja, não me lembro qual, na internet, falando assim: a semana de oração para ceia. Eu falei: olha, o camarada peca 20 dias no mês, aí numa semana antes da ceia ele faz campanha de santificação, porque vai tomar ceia no domingo. Ressuscitamos com Cristo, nascemos com Cristo, mas pensamos com a mente terrena. Então, que irmão, que nós possamos começar a pensar mais nas coisas que são do alto, porque Deus criou o jardim para Adão desfrutar. Deus cria para nós situações e nos coloca para que sejamos bênção, e muitas vezes nós desobedecemos a Deus. Deus muitas vezes te dá um emprego abençoado e você chega lá e só reclama. Deus te deu um casamento abençoado e você talvez só reclama: pastor, porque você não conhece meu marido, você não conhece minha esposa. Nem quero conhecer na intimidade.
isso que eu sempre digo, tem pessoas que têm mania de dizer para o solteiro assim, né? Tá com não sei quantos anos, tá encalhada. Encalhado não é quem está solteiro há muito tempo, encalhado é quem casou mal. Não é quem está solteiro. Quem está solteiro não está encalhado, está com o barco livrão. Agora quem casou mal encalhou o barco. Trate de cavar em volta e fazer esse barco nadar de novo, irmão. Deslizar de novo. Não, pastor, mas o tempo que nós estamos vivendo, eu posso dar o meu jeitinho. Certamente não morrerás. É a serpente agindo, porque nós conseguimos dar jeitinho para Deus. Nós somos inteligentes. Nós aniquilamos a inteligência de Deus e usamos a nossa. Nós colocamos a inteligência de Deus de lado e falamos: Deus, eu vou resolver do meu jeito. Peraí, mas Deus disse que não pode. Mas eu acho que pode, porque os tempos são outros, a visão é outra, o contexto é outro, mas o Deus é o mesmo. Deus, Hebreus capítulo 3, versículo 8 diz assim, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Os céus e terra passarão, mas as minhas palavras não. Em Deus não há variação. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo amanhã. Deus não muda. Mas a serpente vem e diz assim: certamente não morrerás. Peraí, mas Deus disse que não. Certamente não. Cuidado quando alguém chegar para você e dizer assim para você: olha, não, a palavra está escrita assim, mas certamente não mudou, vamos contextualizar a palavra. Você fala assim: afasta-te de mim, Satanás, porque quem me representa é Cristo. Aleluia. Quando eu tiver com vontade de pecar, eu digo para minha carne mesmo: quem me representa é Cristo. Não é mais a natureza de Adão. Eu tinha a natureza de Adão até não ter um encontro com Jesus. Depois que eu tive o encontro com Jesus, a minha natureza de Adão foi lançada fora, e Cristo passou a não viver. Eu não passei a viver, eu sou filho só. Não, Cristo passou a habitar em mim. O Espírito Santo agora habita em mim, habita em você. E hoje nós vamos participar da ceia, irmão. Sabe o que Jesus falou? Todas as vezes que vocês estiverem reunidos, comam do pão e bebam do cálice. Sabe o que é comer do pão e beber do cálice? É comer do corpo e beber do sangue. Ele fala: faça isso em memória de mim, lembrando de mim, de tudo que eu fiz por você. O apóstolo Paulo, ele diz no livro de Coríntios, capítulo 11, ele fala assim: sabe por que há muitos doentes entre vós? Porque comem do pão e bebem do cálice indignamente, sem discernir o corpo e o sangue de Cristo. Sabe o que ele está querendo dizer? Que muitas pessoas vivem na prática do pecado, mas mesmo assim levam uma vida como se Cristo não tivesse morrido. Vivem mentindo, vivem fofocando, vivem traindo, vivem adulterando, vivem roubando, como se Cristo não tivesse morrido, como se ainda vivesse debaixo de uma representação de Adão. Mas Adão morreu e Cristo ressuscitou por mim e por você. Aleluia. Está dando para entender, irmão? Levante suas mãos e diga assim: é Cristo quem me representa. Diga mais forte, diga: é Cristo quem me representa. Aleluia. Quando a serpente vier para o seu lado querendo se alimentar do pó, você fala: serpente, pode sair daqui, porque aqui não tem pó, aqui é espírito. Você pode dar uma glória por isso, irmão? Aleluia. Quando a serpente vier rastejando para o seu lado falando assim: rouba, 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 você fala assim: sai daqui, serpente, porque aqui não tem pó, aqui não tem carne, aqui é espírito. Eu habito num tabernáculo terrestre, mas eu não sou isso. Diga para a pessoa que está do teu lado: eu sou muito melhor do que isso, irmão. Aqui só está vendo um corpinho, mas isso aqui vai acabar, porque isso aqui é só o tabernáculo terrestre, mas o que eu sou, é a minha essência, é em Cristo Jesus. Aleluia. A sociedade julga pelo que vê, as coisas da terra julgam pelo que vê, mas eu não julgo pelo que eu vejo, eu julgo por aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Aleluia. Abra lá em Romanos, volta em Romanos capítulo 5.
versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia! A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Se coloque em pé para nós orarmos.